Se você quer ser um grande front-end em 2026 ou se você quer ser um full stack developer, este vídeo é para você, porque você não pode deixar de prestar atenção em algumas heurísticas, principalmente nesta era de inteligência artificial. Então, cola comigo que este vídeo tá bom demais. As heurísticas de usabilidade são um conjunto de princípios ou boas práticas utilizadas para avaliar a qualidade de um sistema. Elas foram projetadas por Jacob Nielsen, um dos principais pesquisadores da área de usabilidade e experiência do usuário. Essas heurísticas, pessoal, elas funcionam como diretrizes gerais de design que ajudam nós desenvolvedores, ajudam designers e ajudam equipes de produtos a criar sistemas que sejam mais fáceis de usar, mais intuitivos e, obviamente, menos propensos a erros. Na prática, cada heurística dessa que eu vou te mostrar no vídeo de hoje serve para que a gente consiga avaliar as nossas interfaces. Ou seja, quando nós estamos analisando um sistema, seja ele um site, um aplicativo ou um software, a gente pode utilizar destas heurísticas para identificar problemas na nossa usabilidade. E a primeira heurística que nós vamos comentar aqui é a heurística de visibilidade do estado do sistema. Essa heurística, pessoal, ela diz que o sistema ele precisa sempre informar o usuário sobre o que está acontecendo. Ou seja, o usuário ele não pode ficar perdido na hora de entrar no teu software e na hora de entrar no teu site. Sempre que algo acontece, como por exemplo, carregar uma página, salvar um dado, enviar o formulário para o nosso back-end, o sistema ele precisa dar algum tipo de feedback. Esse feedback ele pode ser um feedback, pode ser um loader, vamos botar aqui, um loader, pode ser uma barra de progresso, pode ser uma mensagem de confirmação, ou até mesmo uma mudança de visual na interface. Ou seja, a ideia é muito simples aqui em cima desta primeira heurística. O usuário ele nunca deve se perguntar se o sistema travou ou se o sistema ainda está em processamento. Vamos pegar um case de sucesso que trabalha com essas 10 heurísticas de Nielsen. Por exemplo, nós temos aqui o Spotify, tá? Quando a gente abre o Spotify, o aplicativo, quando tu abre esse aplicativo, né, repara que o conteúdo que mostra é brilhante. Existe um menu na lateral com navegação bem clara, que é onde tu navega nas tuas playlists e nas últimas playlists que você escutou. O conteúdo central, ele mostra, né, o que está sendo carregado. Quando você toca uma música, aparece já imediatamente a capa, uma barra de progresso e o tempo da música. Ou seja, o Spotify, ele sempre está mostrando para ti o estado atual do sistema. Tu sabe o que está tocando, quanto tempo já passou, o que vem depois da tua playlist, e isso já vai reduzir cada vez mais a sensação aquela de incerteza, tá ligado? Um outro case de sucesso que utiliza muito bem essa heurística, principalmente essa primeira, é a Netflix. Quando você clica num filme, vai aparecer para vocês uma animação de carregamento, vai carregar um preview automático e vai ter essa aba aqui de continue assistindo. Tudo isso comunica algo e passa algo para o usuário. Tá? Esse continuar assistindo aqui é brilhante. O sistema está dizendo para ti aonde tu parou e se tu quer continuar. Isso aqui é visibilidade de status. O sistema ele está constantemente informando o contexto atual do usuário. E é brilhante. Uma barra de menu bem tranquila de usar. Tu consegue navegar por outros idiomas. Tu tem uma área bem clean e o que interessa está aqui.
as categorias e o que você está Essa foi! assistindo. E se tu entrar em cada um desses filmes, eu não vou entrar agora para não ter direitos autorais, ele vai poder te indicar outros filmes. E nós temos aqui até o top 10 em séries hoje no Brasil. Perfeito? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda heurística, que é nada mais nada menos do que comunicação entre o sistema e o mundo real. Essa heurística, pessoal, ela é extremamente valiosa. Ela vai dizer que o sistema tem que falar com a linguagem do consumidor final, do usuário. Ou seja, a interface ela não pode ser pensada apenas do ponto de vista técnico ou do ponto de vista do programador, que geralmente não sabe fazer interface. Ela precisa usar conceitos que as pessoas já entendem do mundo real. Porque se as pessoas, né, já têm um repertório aqui mental formado por uma experiência que acontece todos os dias, dia após dia, quando um sistema acaba respeitando isso, o usuário, ele vai, como é que eu posso dizer para vocês? Ele vai aprender muito mais rápido, quase que de forma intuitiva. Quando alguém usa um software, essa pessoa ela não está começando do zero. Ela vai sempre utilizar o que ela vivencia todos os dias. Então, quais as experiências, né, as coisas comuns no mundo real? Guardar objetos, jogar coisas fora, procurar por algo, adicionar algumas coisas, mover objetos. A interface, ela precisa meio que aproveitar todas essas referências. O sistema, ele precisa imitar o comportamento e os símbolos que já existem na vida real. E isso vai reduzir, basicamente, o esforço mental do usuário. Então, quando a gente for criar ícones na nossa aplicação, a gente vai utilizar o que a gente já está acostumado a utilizar. Por exemplo, um campinho de busca, o sininho, que é símbolo de notificação. Se a gente pegar aqui no Spotify, ó, todos seguem o mesmo padrão, tá? A casinha para entrar no home, a notificação aqui, a bolinha aqui que indica o perfil. Então, todas essas coisas a gente precisa aproveitar, tá? Cada vez mais, beleza? Vamos falar então agora sobre a terceira heurística, que é o controle e usabilidade e liberdade, né, do utilizador. O que ela nos passa? Ela nos passa que o usuário ele precisa sentir que ele está em total controle do sistema. Isso significa que o sistema ele não pode prender o usuário em uma ação sem a possibilidade de voltar atrás. Por exemplo, no Gmail. Quando tu entra no Gmail, eu não vou entrar no meu Gmail pessoal aqui, mas quando tu entra no Gmail, posso entrar. E tu exclui, por exemplo, esse e-mail do AliExpress, excluir. Eu tenho a possibilidade de voltar atrás, tá? Essa exclusão. Eu não sei de fato onde está essa usabilidade aqui no Gmail, porque eu não tenho costume de usar, mas eu sei que se eu quiser retroceder e retornar ou recuperar este e-mail, é muito simples da gente fazer, tá? E as pessoas acabam cometendo esse erro o tempo todo. Então, um bom sistema ele precisa permitir que o usuário consiga desfazer, corrigir essas decisões e voltar para os estados anteriores, que nada mais é do que o Ctrl Z, né, que eu fiz aqui agora. Risquei aqui, risquei errado, Ctrl Z, voltei a alteração que eu fiz. Beleza? E na prática isso acontece o tempo todo. O usuário, ele sempre vai clicar num botão errado, ele sempre vai excluir algo que ele não quer excluir, algo sem querer. Ele vai mover um item de lugar, ele vai tomar uma decisão rápida demais. Às vezes o computador está atrasado e ele vai clicar e digitar e vai fazer alguma coisa errada. Então, se o sistema não puder voltar atrás, a experiência ela fica perigosa. Beleza? Vamos agora então pro item 4, que é a consistência e padrões. O que eu posso falar para vocês sobre isso? Essa heurística de consistência e padrão, ela diz que os elementos da interface, elas devem seguir tais padrões.
E esses padrões, eles precisam ser claros e repetíveis. Quando o sistema precisa manter uma lógica visual e de comportamento que se repete ao longo da nossa aplicação, tá? Então, quando algo funciona de uma forma em uma parte no sistema e funciona de uma outra forma em outra parte do sistema, isso prejudica demais, porque o usuário espera que tudo funcione da mesma forma. Então, se eu vou desenhar e se eu vou fazer uma tela, que esta tela ela siga um padrão para o decorrer do teu sistema, para o decorrer do teu site, para o decorrer do teu aplicativo. E o que que tu vai ganhar com isso? Isso vai reduzir o esforço de aprendizagem. Por que que a consistência dessa heurística é importante? Quando uma interface ela é consistente, o usuário ele precisa aprender uma única vez. Fácil, muito fácil, meu Deus, como é fácil. Depois disso, depois que ele aprende uma vez, todo o resto do sistema funciona para ele quase automaticamente. Então, se um botão azul significa confirmar, ele deve significar confirmar em todo o sistema. Se o botão vermelho é sair, ele deve ser sair em todo o sistema. Perfeito? Vamos falar agora sobre a prevenção de erros. Enquanto algumas dessas heurísticas ajudam o usuário a corrigir erros, como, por exemplo, controle de liberdade do utilizador, essa heurística aqui de prevenção de erros, ela tem um ponto diferente. Qual que é a ideia principal dessa heurística aqui? Ela fala que, vou escrever aqui, ó, o melhor erro é aquele que nunca aconteceu. Ou melhor, o melhor erro é aquele que nunca acontece, né? Então, esse é o propósito dessa heurística. Um bom sistema, pessoal, ele precisa ser projetado de forma que reduza o máximo de chances do usuário cometer erro. Então, em vez de mostrar uma mensagem de erro depois de que algo deu errado, o sistema ele precisa tentar evitar ao máximo que o erro aconteça desde o início. É difícil? Claro que é difícil. Mas por que que é importantíssimo essa heurística aqui? Porque usuários são humanos. Humanos. E humanos cometem erros o tempo todo. Simples assim. Às vezes eles cometem erro por distração, por pressa, por falta de atenção ou simplesmente porque ele clicou num lugar errado. Por isso, o teu sistema precisa estar preparado e projetado para criar mecanismos de proteção contra estes erros. Agora vamos falar sobre a sexta heurística, que é o reconhecimento em vez de recolha, tá aqui, mas o certo dessa heurística é reconhecimento ao invés de memória. Qual que é a ideia dessa heurística aqui? O sistema ela deve ajudar o usuário a reconhecer informações em vez de obrigá-los a lembrar deles de memória. Ou seja, a interface ela precisa fornecer pistas visuais e informações suficientes para que o usuário não precise depender da memória dele o tempo todo. Porque simplesmente a gente sabe que se tu não for um Einstein da vida, a memória do humano é limitada. Simples assim. Se o sistema exige que o usuário memorize muitas coisas, como, por exemplo, comandos, campos ou algumas informações, a experiência vai se tornar extremamente cansativa e propensa a erros. Como que
sistemas trabalham com esta heurística, né? Como os sistemas ajudam no reconhecimento. Vamos botar assim. Tô sem óculos, tô quase cego aqui escrevendo. Interfaces bem projetadas que mostram informações visíveis e orientações mais claras para o usuário. Assim, o usuário vai conseguir entender rapidamente o que ele precisa fazer, né? E, basicamente, tu consegue fazer isso de várias formas. Tu consegue fazer isso por meio de sugestões. Tu consegue fazer isso com menus visíveis. Tu consegue fazer com exemplos. Tu consegue fazer com textos de ajuda, por mais que o usuário não vá ler esse teu texto. Tu consegue criar placeholders, que é de front, né? Ou hints para mobile, em campos de formulário. Apresentar informativos de campos obrigatórios e assim por diante. Perfeito? Vamos falar agora, então, da heurística de flexibilidade e eficiência de utilização. Flexibilidade e eficiência de utilização, eu posso simplesmente falar para vocês sobre padrões que já são utilizados por muita gente. Então, por exemplo, Ctrl+C mais Ctrl+V. Tu permitir isso, né, dentro do teu sistema. Porque essas heurísticas, elas vão trazer esse ponto interessante, que os sistemas eles precisam funcionar tanto para iniciantes quanto para usuários mais experientes. Então, tu utilizar isso ao teu favor é extremamente importante. É simples, né? É simples. Tu pode ter um usuário iniciante e um usuário muito avançado. O usuário iniciante, ele vai utilizar o teu sistema de forma mais visual e mais guiada. Ele vai clicar em botões, ele vai navegar pelos menus, ele vai seguir um passo a passo que a tua interface oferece. Já os usuários mais avançados, o que eles estão propensos, né, a fazer? Eles vão procurar atalhos, formas mais rápidas de executar uma tarefa. Então, se ele sabe que o Ctrl+C vai copiar um determinado texto, ele não vai vir aqui, clicar com o mouse e dar um copy. Ele vai dar um Ctrl+C, ou no caso do Mac, um Command+C e Command+V. Então, bons sistemas, eles oferecem duas ou múltiplas formas de realizar a mesma ação. Perfeito? Então, Ctrl+S para salvar, que mais? Ctrl+Z para desfazer, Ctrl+X para recortar. Todos esses atalhos são usados há muitos anos em diversos softwares. Então, muitas pessoas acabam já conhecendo e isso fica muito automático. O benefício desse padrão é que ele vai, por tu manter, né, atalhos mais conhecidos, vai permitir usuários experientes executem as tarefas mais rápidas e, ao mesmo tempo, tu vai dar uma outra oportunidade para usuários iniciantes gostarem do teu software. Perfeito? Vamos lá, vamos falar aqui sobre desenho estético e minimalista, que é a oitava heurística. Essa heurística, ela diz que a interface ela não deve conter informações desnecessárias. Ou seja, tudo que vai aparecer na tua tela acaba tendo um propósito muito claro. Quando a gente coloca informação demais dentro de uma interface, ou elementos demais, ou textos demais, essa interface acaba ficando poluída. E isso dificulta o entendimento e acaba atrapalhando o foco do usuário. Então a gente sempre tem que pensar no seguinte: a gente tem que pensar que na hora de desenvolver um sistema, menos é mais. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. E principalmente quando a gente vai fazer uma interface, isso aqui precisa estar muito bem feito. Tá? Quanto mais simples,
e organizado for o teu layout, vai ficar mais fácil para o usuário entender o que realmente importa. Vamos lá. Isso aqui também é muito importante, que é a penúltima heurística, que é ajudar os utilizadores a reconhecer e diagnosticar e recuperar erros. Todo mundo sabe que um software não é perfeito. Todo mundo sabe que o cara mais inteligente do planeta, ele vai construir um software, e esse software ele vai estar, pode estar com bugs, erros podem acontecer. Por isso, quando o erro ocorre, o sistema ele precisa ajudar o usuário a entender o problema e mostrar como resolver, ou então ter uma ação para te enviar este tipo de problema. Que nós, desenvolvedores, a gente chama de stack trace. Lá na empresa, a gente tem um software que nos envia notificações, envia e-mails, envia SMS de tudo que está acontecendo de errado para a gente fazer possíveis correções. E aqui nós temos a última e não menos importante, ajuda e documentação. Essa heurística, ela acaba reconhecendo que, mesmo quando um sistema é bem projetado, mesmo que o sistema é intuitivo e segue as 9 destas heurísticas, em algum momento o usuário vai precisar de ajuda. Então, tu precisa ter uma documentação clara em relação ao teu software. A gente chama isso de base de conhecimento, tá? Então, o que é um exemplo de ajuda? Página de FAQ, tutoriais, guias rápidos, tooltips no teu software, central de ajuda e até mesmo chat de suporte. Só não vou colocar um chat de suporte com um chatbot, né? Porque isso não está funcionando. As pessoas gostam de ser atendidas por pessoas. As pessoas, elas gostam de estar no controle da situação. E se quem atendeu ela não resolver essa situação, ela tem a oportunidade de usar uma engenharia social para tentar fazer com que essa pessoa não atendeu, repasse essa informação ou repasse o telefone para uma outra pessoa que esta sim pode ser que te atenda da melhor forma possível. Então, front-end, se tu quiser construir um sistema quase perfeito, não esqueça de seguir as 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen. Se tu é um cara mais esperto ainda, agora se liga na dica que eu vou te deixar aqui. Tu vai aproveitar essa onda de inteligência artificial e vai criar um plugin no teu chat GPT ou no Gemini que te dá os informativos do que tu precisa usar para atingir as 10 heurísticas de usabilidade. Então, fica a dica. Eu já passei vídeo aqui no canal sobre isso. E agora tu tem esta oportunidade. Porque por mais que tu use o Cloud Code, por mais que tu use o Anti-Gravity, você precisa ter um informativo destas heurísticas para melhorar a questão de usabilidade do teu usuário. Beleza? Então é isso, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de curtir, porque estamos estourados. Fui, um forte abraço e até o próximo.